pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês devem ter visto pelo título desse vídeo, eu trouxe O Jantar Secreto do Rafael Montes. Eu já tinha lido anteriormente esse livro, só que esse ano o Rafael Montes lançou um capítulo extra e eu tava muito curiosa para saber o que que vai acontecer nesse capítulo extra. Então a gente vai fazer aqui uma sprint de leitura, um vlog de leitura. Eu vou estar lendo aqui no meu cantinho e toda vez que acontecer alguma coisa interessante, eu vou estar compartilhando algo com vocês. E eu não sei se nesse vídeo ou em um próximo eu vou fazer uma conclusão final de tudo que aconteceu nesse capítulo extra. E olha os detalhes desse livro. Reflete, isso aqui é uma parte que reflete, como vocês podem ver. E mostra aqui a beirinha do livro. E aí, se você abrir, fica um efeito como se você estivesse abrindo um prato de carne. De carne de gaivota, não é mesmo? Olha que bonito. Todo vermelho, cor de carne. Página 371. E já começou assim, satânico. Eu achei assim, satânico. Eu não pode dar spoiler agora, né? Vou deixar pra dar spoiler só depois. Mas assim, isso que ele fazia na página 371, né? Com os carcereiros, satânico. Aqui na página 372, quando ele narra aqui o que que ele tem sonhado, eu acho que isso daria um puta de um filme. Eu consigo ver a cena de, sabe, exatamente isso aqui, né? Levantando pra pegar para mostrar o prato, e o prato tá com uma cabeça viva implorando pra não morrer, pra não devorarem ela. Ele falando aqui, ainda na página 372, que não chorou pela morte dos pais, porque os pais não visitaram ele na cadeia, e ele entende terem deserdado ele, mas não terem visitado na cadeia. Tipo assim,
que ele fez, sabe? Eu entendo os pais não quererem visitar. É como se você tivesse uma visão de uma pessoa, seu filho e tudo mais, e é depois a visão de uma pessoa que faz brutalidades. E você depois tá. Você não quer associar aquela pessoa presa que fez aquelas brutalidades com o seu filho. Aqui tá falando que ele tá comparando o caso, né, com o caso da Suzane e da Elise Matsunaga, da Suzane von Richthofen, né, e Elise Matsunaga, porque elas ficaram muito famosas por conta do crime que elas cometeram. E ele tá falando que ele também tá muito famoso pelo crime que ele cometeu. E ele tá falando do benefício disso, já que tem podcast querendo dar muita grana pra ele participar de alguma entrevista. E isso é muito real, né? Porque, nossa, imagina quantas propostas de muita grana a Elise e a Suzane já tiveram, né? Aqui o Rafael Montes deixa
assim, um... Ai, me fugiu o termo aqui, mas ele dá um... Ai, eu não sei o termo, mas enfim, ele joga uma coisa assim pra gente que lê livros dele. Eu só li esse, na verdade, mas para as pessoas que gostam de podcasts de true crime e livros que falam de assassinato e coisas do tipo. Só que, assim como a curiosidade mórbida leva as pessoas a ouvir podcasts de true crime e ler livros violentos, eu me perguntava se os jantares continuavam a acontecer. Nossa, que legal! Aqui eles estão falando da Casa do Sim, uma referência à casa que existiu em uma série chamada, acho que Beleza Fatal, que também foi escrito pelo Rafael Montes. E aqui ainda na página, deixa eu ver qual que é a página, 375, né, que fala da Casa do Sim, eu eu também, tipo assim, tô pensando agora que eu acho que talvez os jantares não estejam mais acontecendo. Só que o que que deve estar acontecendo em contrapartida a isso? Eu acho que eles estão investindo nessa coisa do conteúdo adulto. Tanto que e é um fato, né, que o conteúdo adulto vende muito. Tem muita gente que faz conteúdo adulto e ganhou muita grana com isso. E o próprio histórico brasileiro, por exemplo, tem a pornô chanchada e várias coisas do tipo. Então, o universo do conteúdo adulto movimenta muita grana. Então, acho que eles abandonaram os jantares, que eu acho que deve ser mais complexo de fazer, para investir na cidade, né, transformar, como eles chamam aqui, numa Beto Carreiro World do mundo adulto.
376. Ele tá procurando uma fonte de renda agora que ele saiu da cadeia. É o Dante, né? E ele fala que ele pensou em vender sanduíches na praia, não lembro se foi na praia. Deixa eu voltar aqui, mas enfim, na praia. E ele ficou pensando assim, nossa, mas se alguém me reconhecer, vai ser daqui pra ali pra começarem a falar que eu tô vendendo sanduíche de carne humana. Outra coisa que ele tá falando sobre o que eu achei bem interessante, sobre como é difícil se sustentar no Brasil. E ele falou que, por exemplo, se ele for entregador, ele vai ter que trabalhar pelo menos 12 horas para poder ganhar uma grana razoável, 12 horas por dia. E aí ele fala que destino trágico, era mais vantajoso ficar preso. E, nossa, só isso aqui já traz muitos debates, assim. É muito absurdo pensar que a gente tem aqui livres, né? Um trabalho, assim, gigantesco para poder conseguir formar uma grana que talvez nem dê para suprir suas necessidades, talvez dê só para você sobreviver, né, ao mês. E tá comparando isso com, no caso, o personagem, né, como estar na prisão, que ele tinha as coisas, né, e o necessário para ele sobreviver sem ter esse trabalho, né, que árduo que a gente tem aqui estando livre, e que talvez isso seja um motivo para aumentar a criminalidade no Brasil. Toda essa questão do salário mínimo, o poder de compra que a gente tem, que é muito inferior. Continuando. Esse César aqui, o repórter, em página 378, eu acho que ele, depois de fazer essa reportagem, começou a ser perseguido. E por isso que ele está sendo tão cauteloso.
Spoiler, hein? Página 379. Mataram a namorada do César depois da investigação. Nossa, eu tô chocada, página 381, com como que é dentro dessa cidadezinha. De como tá ficando lá, né? Como tá sendo depois desse esquema da casa do Sim entrar lá.
Isso é muito engraçado, que realmente, como ele tá descrevendo aqui, parece um Beto Carreiro mesmo. Um parque, né, de diversões, porque cada setor tem uma categoria, digamos assim. Cada setor do parque tem determinados tipos de brinquedos, um determinado tema. É exatamente assim, nossa cidade, só que conteúdo adulto. O cara falou, listou tudo que tinha, né, disponível. Aí ele fala assim: o senhor tem algum desejo específico? E ele fala: eu estava tão chocado que perdi as palavras, tentei fingir naturalidade. Spoiler, né? Página 384. O nome do contato dele na casa do Sim para ajudar a desvendar e cumprir a missãozinha dele é um cara chamado Dog Boy e ele trabalha lá. E eu tô começando a achar que ele é um terrier.
Página 385, eu tô com medo do que vai acontecer depois. Aconteceu que eu tava com medo. Aquele momento das cenas e da hora H sendo escritas aqui, com posições que você não consegue nem imaginar o que diabo é isso. Nossa, ele falando aqui que um rodízio na nossa cidade custa R$ 250. Eu acho isso muito. Eu não sei se é porque é rodízio de carne, mas eu já fui em um rodízio de carne em Gramado e também não é R$ 250. Então, não acho que um rodízio no Paraná vai ser R$ 250. Ele tá falando que o rodízio era muito barato pra servir carne de gaivota, né? Só que, pô, R$ 250 acho que não é tão barato assim, não.
humano ele fez. Página 390, já tá acontecendo a treta final do capítulo extra. Eu acho que até... Aí eu posso contar spoilers, né? Mas assim, 390, spoiler. Ele pegou uma arma e furou o leitão. Não era o leitor. Acho que agora ele se entregou. Ela ainda tem a motosserra, Cora. Página 392, spoiler, super spoiler. O César não existe. Quem fez tudo aquilo foi a Cora. O leitão já era. O leitão era uma imagem que ela fez com inteligência artificial. Ela falou que ele ter saído da cadeia por bom comportamento foi a ajuda dela também. Aí ela fala pra ele: no fim das contas, a pergunta é uma só. O que você prefere, jantar ou ser jantado? Primeira vez eu acho que tenho nojo lendo esse livro, porque eu na verdade eu não li, eu ouvi no podcast da Nayara, ela falando, ela tava narrando o livro, e quando chegou na parte do matadouro, né,
ela ficou enjoada e tal. Eu não tava, inclusive, eu tava fazendo frango pra almoçar. Mas, assim, é o tipo de coisa que, assim, não mexe tanto comigo. Eu consigo separar bem, sabe, essa questão livro, realidade, sabe? Não me enjoa. Mas, ainda mais que não é algo que eu tô vendo, né? Eu só tô ouvindo. Mas isso que eu acabei de ler, eu senti um nojo. Eu vou já dizer o que que é, só que vou confirmar se é isso mesmo que eu acabei de ler. Que nojo, é isso mesmo. Sabe o Dog Boy? Eu não sei se ficou claro, mas o Dante e o Dog Boy tiveram coisas, né? Ó, eu vou resumir o que aconteceu até agora. O Dante saiu da cadeia. Eu tô falando baixo porque o meu namorado tá no outro quarto e ele vai ler esse livro, ele não sabe nada sobre esse livro. O Dante saiu da cadeia e ele começou a investigar sobre o jantar secreto se ainda estava existindo. E nessa, ele encontrou a reportagem do César, que é um jornalista. E o jornalista César falou que ele tem um contato lá nessa casa do Sim, que é o Dog Boy, e que é para ele ir lá nessa cidade falar com o Dog Boy, que o Dog Boy vai fazer ele entrar em contato com a Cora e o Leitão para ele matar a Cora e o Leitão. Aí, o que ele não contava é que ele ia ter que dar pro Dog Boy. Ele deu pro Dog Boy, mas não é como se ele não tivesse gostado. Ele tava querendo pegar o Dog Boy. Então, pegou o Dog Boy, aí ele foi lá no encontro da Cora e do Leitão, matou um cara, e um cara lá que aparentava ser o Leitão, esse cara não era o Leitão, e aí ele pergunta da Cora, beleza, mas cadê o Leitão? Leitão, o Dog Boy, eu sou o Leitão. E ele não reconheceu porque o Leitão, né? O Leitão era gordinho e agora o Leitão emagreceu. Nem eu consigo acreditar. Ele falou, eu não podia acreditar. Eu tinha transado com o Leitão. Nem eu acredito, meu amigo. Ele havia se transformado em um grande gostoso. Ai, que nojo! Perguntaram se ele quer se juntar a eles, né? E ele aceita. O que um Dick não faz com um homem, né? O que um Dick não faz com uma pessoa. Ai, eu não acredito. Como faz pra desligar? Não, eu vou deixar os meus comentários. Possivelmente para um próximo vídeo. Vou deixar esse vídeo, vou até parar aqui. A gente finalizou o capítulo em 50 minutos. Eu vou deixar meus comentários para um próximo vídeo, que eu vou postar logo em seguida que eu postar esse aqui. Mas, em resumo, achei bem interessante. Achei que foi bem rápido o desenvolvimento Até porque a gente tá vendo só na perspectiva de um personagem, então já é tudo bem fluido, bem rápido. Mas, assim... Que resultado satânico. Eu não vou, não ter, eu tô tão em choque, eu não concluí ainda o que, que eu achei a respeito disso, então eu vou deixar pro próximo, pro próximo. Veja o próximo.